Olá, alunos do nono ano, eu sou o professor Manassias e eu vou trabalhar com vocês em matemática esse ano. Eu coloquei aqui no quadro os principais unidades abordadas no oitavo ano, então são os principais assuntos que vocês viram ano passado. No caso, como deveria ter sido números racionais, potência de números reais, raízes de números reais, expressões de cálculos algébricos, equações de primeiro grau, probabilidade, estatística, área, volume, capacidade, grandezas e razões. Esses assuntos eu vou dar uma pequena explicação sobre eles, só falando por alto para vocês terem ideia do que deveria ter realmente estudado, né? Deveria ter realmente se aprofundado. E logo em seguida vai ter uma atividade, né, com algumas questões de alternativa, onde vocês vão poder analisar o que está escrito e o que eu estou explicando aqui para vocês. Aí lá é só de marcar, não precisa responder nada por enquanto. Só as próximas atividades é que elas vão ser de responder a atividade especificamente sem marcar. Temos aqui, números racionais. São números separados por vírgula ou na forma de fração. Exemplo, 7,5 ou 7 sobre 5 ou 7/5. No caso aqui, esses dois aqui são a forma de barra. Essas duas formas aqui elas são iguais, né? Na forma de fração e na forma de barra na horizontal é a mesma coisa, certo? Temos aqui potências de números reais, que no caso são valores representados por uma base, no caso um expoente. No caso aqui, exemplo, nós temos aqui 7 sobre 5, né? No caso a base é o 7, que é o número que vai ser repetido, o expoente é 5, que é o número que vai indicar a quantidade de vezes que a base é repetida, né? Isso aqui é só para vocês entenderem a questão do tema da potência. Raízes de números reais são valores representados por um radical aritmético, um radicando e um índice, né? Todo mundo sabe, o conhecimento que a gente vem adquirindo no sexto, sétimo, oitavo e nono ano, eles são apenas uma sequência, elas só vão aumentando o grau de dificuldade. Então a questão de raízes, a gente já estudou anteriormente em anos anteriores e vamos estudar novamente, né? Aqui é só para relembrar que uma raiz, ela possui um radicando, que é o número que fica dentro. Nós temos o radical aritmético, que é o símbolo da raiz enésima, a raiz quadrada, a raiz cúbica. E o índice, que indica quantas vezes você vai procurar um fator que vai se multiplicar para poder dar o valor do radicando. Nesse caso, nós sabemos que quando não aparece esse índice é 2. Expressões e cálculos algébricos são valores representados por números e letras. Exemplo, nós temos aqui 7A mais 4Y. Isso aqui é só um exemplo de uma expressão algébrica. Nós não precisamos determinar o valor do A e o valor do y nessa questão, né? Nós podemos fazer a operação e tudo mais. Dependendo da questão, ela pode pedir para a gente determinar esse valor e a gente determina. Mas no momento, só em ter as letras, você já sabe que é um cálculo algébrico. Nós temos equações do primeiro grau, que são cálculos que buscam determinar o valor de uma variável. No caso, a variável seria a letra. Então, aqui eu coloquei um pequeno exemplo. Nós temos 5x igual a 10. Se eu tenho 5x igual a 10, eu tenho que procurar um número que determine o valor dessa letra, que corresponde a essa letra. Então, observe aqui, que nesse de cima, no cálculo algébrico, você não precisa dar o valor da letra, mas numa equação do primeiro grau você tem que determinar. No caso aqui, por exemplo, o x ele deveria ser 2, porque a gente sabe que nós temos um número e a letra junto significa multiplicação. Então, 5 vezes 2, 10. Então, só falando por alto, nós já sabemos que esse x aqui vale 2 para poder dar 10 lá no final. Probabilidade. São problemas matemáticos que calculam as chances de algo acontecer. Exemplo, aqui é só um exemplo. Uma moeda jogada para cima, ou da cara ou da coroa. Então, isso é uma probabilidade, porque não tem como dar outra resposta. Você jogou a moeda, ou ela da cara ou da coroa. Então, isso é probabilidade. Então, existem vários cálculos que a gente ainda vai rever mais à frente, né? Porque no caso deve ter acontecido no oitavo ano. Estatística. São cálculos representados em tabelas e gráficos. Então, toda vez que você vê uma tabela, um gráfico,
ele tiver cálculos, informações nele, nessa tabela desse gráfico, e aquilo dali é um exemplo de estatística. Nós também temos aqui, ó, área, volume e capacidade. São cálculos que determinam o tamanho, a quantidade e o peso dos objetos. Então, o cálculo de área, volume e capacidade, eles são específicos para determinar o tamanho de um objeto, quanto ele pesa, qual a altura dele, quanto metro de comprimento ele tem. Então, isso daqui são vários, né? Mas eles são relacionados a essa questão, né? O tamanho, a quantidade e o peso do objeto. Que a gente utiliza mais essa questão da área, do volume e da capacidade. A grandeza são padrões de medida, né? No caso, exemplo, especificamente o peso, que a gente calculado em quilogramas ou em gramas, a distância, que é calculado, por exemplo, em quilômetros ou metros. Então, as grandezas, elas são aqueles valores que você usa para calcular, entendeu? Aqui, no caso, sempre tem submúltiplos, aquelas frações que você pode determinar aquele valor, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, razões. É uma relação de comparação entre dois valores. Exemplo, 2 sobre 200, que é igual a 1 sobre 100. Vou explicar isso aqui melhor nesse exemplo que está aqui embaixo, que diz assim, ó, 2 trabalhadores receberam R$200, então cada um recebeu R$100. Então isso aqui é lógico. Quando eu disse que no caso, eu tenho 2 trabalhadores e eles receberam 200, então eles têm que receber partes iguais. Então isso é calculado em razão. É uma determinada quantidade que recebeu uma outra quantidade X, que tem que bater certinho, tá certo? Então, aqui foi só um exemplo dos principais assuntos de conhecimentos e temas que vocês deveriam ter aprendido, ou pelo menos ter uma noção disso no 8º ano, tá certo? A partir da próxima aula, a gente vai ter outros assuntos referentes ao 9º ano, mas isso aqui eu só queria exemplificar para vocês. Na sequência, logo abaixo do vídeo, eu vou colocar uma atividade. Essa atividade ela vai estar contemplando esses assuntos aqui de forma bem simples e bem tranquila mesmo. Eu quero que vocês respondam só para me ter um diagnóstico da capacidade de aprendizagem de vocês. Se vocês entenderam esse assunto ano passado, se vocês têm alguma dificuldade nele ou não. Tá certo?